Galera, seja membro do Hub e ajude esse canal e esse projeto a chegar mais longe ainda. Deixa eu trazer uma pergunta aqui, que na verdade teve umas 3 ou 4 perguntas. E na verdade é até intencional para a Carla contar da visão dela e a Miriam falar um pouco também. Eu vou citar aqui a da Jaqueline Patrícia, nossa membre. Não dá para citar os outros que fizeram a pergunta assim também? Aqui tem um monte, eu tenho que achar. Tá bom. Mas eu vi que tinha. Pergunta para a Miriam e para a Carla sobre A Escola Era Uma Vez e como Deus direcionou vocês nisso. Eu perguntei porque a Carla, com toda essa questão da escola, ela tem uma história, né, em cima disso e tal, sobre algumas coisas que aconteceram. Então, eu queria que vocês falassem. É uma visão, Conta a sua história até você chegar aqui. Posso ir no banheiro? Depois a gente... Pode. Não precisava nem falar. Pode mesmo? Pode sair de boa. Eu também vou já. Não, então, eu sou formada em administração, eu trabalhei sempre nessa área. Só que na igreja eu sempre trabalhei com crianças, né? No Ministério Infantil. Até por isso que, eu não sei se vocês já viram na internet, no Instagram, todo mundo chama ela de Tia Carla. Tia Carla. Justamente por causa disso. Tia Carla. E aí, Deus falou muito forte no meu coração a respeito da pedagogia, dessa questão da educação. E aí eu obedeci e comecei a fazer a faculdade, mas sem saber onde que Deus ia me mandar, o que eu ia fazer. Só obedeci, continuei trabalhando na empresa que eu trabalhava. E até então Deus nos moveu para Taubaté. Mas como que falou? Cara, você já pulou lá na frente. O podcast não é meu. Como que foi que Deus falou para você, que confirmou sobre a pedagogia? Conta com mais detalhes. Não, eu já tinha começado a fazer, eu entendi de Deus que eu tinha que fazer, eu no meu secreto, e aí eu comecei a fazer. 2 meses depois que eu estava fazendo, eu vim para São Paulo numa igreja. E, na verdade, a gente veio para São Paulo por uma outra coisa. Eu fui visitar uma igreja num domingo, aí chegaram em mim e falaram que Deus iria me usar na área da educação, e me entregaram muitas palavras sobre isso. E tanto é que eu comecei a fazer, não contei para ninguém, fiquei quietinha fazendo, que eu também não sabia o que eu ia trabalhar, o que eu ia fazer, né? E aí, Deus nos moveu para Taubaté. E aqui eu comecei meus estágios, né? Que eu não tinha feito nenhum estágio ainda. Finalizei minha faculdade, mas antes de finalizar a faculdade, Deus tocou no coração da Miriam, do Bruno, de estar construindo uma escola. E aí Deus cruzou todos os caminhos e deu tudo certo. Nossa, mais sucinta. Muito mais do que eu. Mas eu gosto assim. Nessa história toda, né? A gente já tinha uma galera no time, né? A Carla, a Aline, né? Algumas pessoas que eram envolvidas na educação, que gostavam de criança. E Deus vinha falando muito pra gente, né? Sobre escola. Eu vou falar resumido, porque senão vai demorar 1 hora se ele for falar. Uhum. Mas, assim, Deus tinha falado em uma noite, já falava muito sobre criança, adoção, né? Escola. E teve um dia que, tipo, a gente conversando olha, Deus falou para mim sobre escola. Escola. E falando sobre o sistema de educação, né? Como que as crianças são criadas hoje em dia e tal, a gente meio que indignado. No outro dia, a dona da escola onde o Joshua morava me chamou para conversar. Estudava, morava. Não morava, porque ele não era integral, tadinho das crianças. Agora vai morar. Não mora. Não? Não, eu não aceito. Daí ela me chamou e falou, a gente vai fechar a escola, eu estou chamando todos os pais. Tipo, um dia, a gente conversou de madrugada, ela me chamou no dia. Daí, na hora, eu não pensei, né, a louca. Na hora eu falei assim, tem como assumir a escola? Se tiver como, a gente quer assumir. Enfim, daí foi todo o processo, a gente assumiu, jogamos, tadinha, a Carla e a Aline nessa bomba toda, sem nem perguntar para elas. Eu falo para ela que a gente foi muito José, assim, né? A gente enxergou lá na frente e, tipo, jogamos elas, assim, misturando as histórias. Jogamos na cova dos leões, né? Foi o José Não foi na nem, cova dos leões. o José na cova dos leões. E, tipo, assumimos na pandemia. Foi um perrengue todo mundo ficou maluco, assim, sem saber o que fazer, só sabendo que a gente precisava estar ali, né? Mas hoje a gente entende, assim, que como é importante a educação, principalmente a educação infantil. A primeira infância é a fase mais importante da criança. E muitas vezes os pais acham que a fase mais importante é na faculdade, o que ele vai fazer.
E a faculdade, ou o que ele vai fazer, é determinada pela primeira infância. É o resultado, sabe? né? É o resultado. Então, assim, tipo, vocês gostavam de ir na escola? Não. Né? Por quê? Porque talvez teve uma má impressão desde a primeira vez que pisou o pé na escola. Então, a gente entendeu que a gente tem esse caminho aí para trilhar, sabe? De ajudar os pais a fazer com que os filhos entendam qual é o papel deles, sabe? Na sociedade, assim. Qual é o papel, como eles vão contribuir, né? Para ajudar o mundo com o que eles podem, né? E mais ainda hoje em dia, a gente tem entendido, né? A nossa escola, a gente passou a ser cristã mesmo. Então, a gente tem entendido como esse período é importante uma escola cristã. Porque o ideal, na verdade, cada vez mais vai ser, né? Os pais levarem suas crianças para casa, porque as escolas estão ficando terríveis, sabe? Assim, não dá mais muito para confiar com quem fica seu filho e o que ele vai ouvir lá na escola, né? Então, a gente tem entendido assim, esse encargo de Deus de ser esse lugar, de ser essa base onde os pais podem confiar que os seus filhos vão ter uma primeira infância verdadeira, porque o nosso lema é ensinar brincando, porque tem pai que chega na escola e, tipo, acha que a criança vai entrar na faculdade, né? Já chega perguntando, nossa, qual o material de vocês? Tipo, gente, ele tem só 1 ano de idade, sabe? Então, a gente tem entendido esse encargo de não roubar a infância da criança, fazer dali um lar para elas, porque é difícil também a criança estar longe dos pais nessa primeira infância. Então, oferecer esse suporte para os pais e, principalmente, né, o suporte espiritual mesmo, de ensinar para a criança, né, aquilo que os pais já falam lá em casa. E a gente tem pais que não são evangélicos, sabe? E entendem hoje como isso é maravilhoso. A importância de como está ajudando a transformar o caráter, sabe? Transformar a forma deles lidarem com suas emoções, com o outro, entendeu? Então, a gente entende esse encargo, assim, hoje como escola, assim. Que a primeira infância é a formação da personalidade da criança. Então, tá tudo ali, nesse período de 1 a 5 anos, que vai desenvolver muita coisa, que vai só aplicar lá na frente. E, na verdade, essa fase está sendo muito atacada, principalmente hoje nas escolas, né? E, na verdade, é a fase que os pais menos se importam com a educação. Tipo, o pai acha que só com 5 anos que a criança vai aprender alguma coisa. Questão de ideologia e muitas outras coisas sendo muito atacadas. Então, essa é uma das fases mais importantes. E eu tive uma experiência também, que foi uma das coisas que me despertou isso, que eu comecei a orar e Deus falou comigo a respeito da educação, foi a questão da literatura infantil, que eu comecei a ver o que estava sendo ensinado nas escolas para as crianças. E muitos livros ensinando que um pai, não lembro a história muito bem, mas a mãe ficava presa na torre, o pai abusava das filhas. Meu Deus. Na escola? Sim. É a historinha do livro. Aí pegou numa escola, aí virou um negócio do MEC lá, enfim. Que eu tive acesso, acho que foi 2013, mais ou menos. E aí, na verdade, não estava explícito isso, né? Mas estava... A mensagem a era mensagem era mensagem essa, subliminar, isso. geralmente. Então, o pai abusava das meninas e elas tinham que... A mãe ficava trancada na torre, era alguma coisa assim, né? Um conto de fadas meio louco. E aí eu lembro que eu li aquilo e eu ficava... Tanto na Damares, na época, eu assistia muita coisa dela, nem era muito conhecida ainda, porque ela lutava contra isso, tipo, há muito tempo atrás. E aí eu comecei a ter acesso a isso, eu comecei a ficar chocada. Aí eu comecei a orar e chorava. E aí Deus falava assim, mas e aí, você não vai fazer nada, né? E aí foi uma das coisas que eu entendi que eu tinha que fazer alguma coisa. Então, hoje a gente entende e luta. Orem por nós, gente, porque não é fácil.